Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos resumir para vocês a última mensagem do dia 13, em que nós ministramos na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O nosso tema hoje é que nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a melhor notícia que já se ouviu na história da humanidade. O Evangelho são as boas novas de Deus para a humanidade, para os pecadores, para os perdidos. O Evangelho é o transbordar do amor de Deus em Cristo Jesus aos pecadores. O Evangelho é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus às pessoas indignas, pessoas assim como eu e você, antes de conhecermos a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a misericórdia de Deus estendida em Cristo Jesus ao mundo. O Evangelho é o novo e vivo caminho que Deus abriu em Cristo do céu para o mundo. Este não é o caminho das obras. O Evangelho não é o caminho das obras, mas o caminho da graça. Não é o caminho do mérito, mas da oferta gratuita. Não é o caminho da religiosidade, do fazer para se obter, mas sim o caminho do arrependimento diário, do olhar para a cruz de Cristo. Quando eu digo que o Evangelho não é o caminho das obras, é que eu estou afirmando que não é pelas obras que nós nos achegamos a Deus, mas sim as obras são necessárias em função de nós já conhecermos a Deus. Primeiro Deus vem ao nosso encontro, Deus nos equipa, Deus nos capacita, Deus nos envia para as boas obras. Então, as boas obras são consequência do nosso relacionamento com Deus. Vida com Deus, vida de comunhão, vida de oração, vida de amor, que é a caridade. A nossa parte no processo sempre vem depois. Deus sempre, e eu volto a afirmar, Deus sempre nos chama. Deus sempre vem ao nosso encontro. Tudo começa com Deus. Ele nos equipa para depois nos enviar. E com respeito ao Evangelho, nós precisamos estar alerta sobre alguns perigos que rondam atualmente e já há algum tempo também a nós, a cada um de nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o nosso tema é: precisamos voltar ao Evangelho de Jesus. Tanto no passado como no presente, ataques frontais foram e ainda são feitos com a intenção de esvaziar o Evangelho, distorcer o Evangelho e substituir o Evangelho genuíno, verdadeiro, o Evangelho de Jesus, por outro Evangelho. Esse é o motivo dessa carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas, a igreja dos Gálatas, às igrejas na Galácia. Várias igrejas haviam ali naquela região. E o apóstolo Paulo trata no Evangelho, no seu Evangelho, nessa palavra, aos Gálatas, sobre salvação.
E ele vai informar que há somente um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que a ele foi transportado, transferido pelo Senhor Jesus Cristo. O restante são apenas falácias, são conversas, são falatórios que não têm nada de evangelho. Quais são os perigos que nós precisamos nos atentar? Em primeiro lugar, o perigo de substituir o evangelho da graça pelo evangelho das obras. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, permaneça com sua Bíblia aberta, Gálatas capítulo 1. No verso 6 ele diz assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele está falando aqui com a igreja. Ele está falando aqui com uma igreja que estava se afastando do evangelho. Ele está falando aqui com uma igreja que estava sendo influenciada pela cultura judaica na época. O evangelho anula completamente qualquer possibilidade do ser humano se vangloriar, e ele vai informar isso à igreja. E ele vai nos informar isso hoje. Essa palavra é muito atual. O evangelho anula completamente qualquer possibilidade do ser humano vangloriar-se. A glória é de Deus. A tentativa do ser humano chegar-se a Deus pelo caminho das obras é tão impossível como tentar construir uma torre até os céus. Por isso o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia, aos Gálatas especificamente, dizendo, aos Gálatas era esse povo que compunha as igrejas da Galácia. E no verso 6 ele vai dizer que se admira de que eles estejam abandonando tão rapidamente, porque a mensagem que ele trouxe para esse pessoal, o tempo que ele passou edificando essas igrejas, plantando essas igrejas, e agora escreve preso em Roma, passando por lutas, por provações, por privações, ele vai dizer, olha, eu estou aqui surpreso com vocês. Porque eu estou admirado que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. É mais ou menos assim, você vai à igreja, você manifesta um arrependimento, você manifesta uma conversão, uma emoção, você chora. Mas você, daqui uns dias, não vai mais. Daqui uns dias os bancos estão vazios. Cadê fulano? Cadê ciclana? Olha, veio aqui, pediu oração, nós oramos, arrumou um trabalho, mas agora não tem mais tempo. É mais ou menos assim. E no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, que na realidade, o que vocês estão olhando, o que vocês estão ouvindo da parte de outros, destes que estão aí na igreja, mas não são cristãos, destes que na realidade são joio, isso daí não é o evangelho. Havia na igreja, nas igrejas da Galácia, havia na igreja pessoas que estavam infiltradas, falsos irmãos. O que ocorre, ele vai dizer no versículo 7, olha só, isso já havia na época, presta atenção, olha lá, está escrito na sua Bíblia. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Eu estou me referindo aqui à religiosidade, eu estou me referindo aqui às seitas, eu estou me referindo aqui ao evangelho híbrido, ao evangelho sincrético, ao evangelho da prosperidade, ao evangelho dos sacrifícios, que precisa fazer isso para se alcançar isso. Esse povo tem os seus dias contados. Esse povo vai prestar contas ao Senhor. O apóstolo Paulo se refere aos judaizantes daqui da época, que estavam perturbando a igreja e pervertendo o evangelho. Esses são os falsos cristãos, que se dizem cristãos, mas na realidade se escondem atrás de uma Bíblia. Esses são aqueles que induzem as pessoas a praticarem as obras da lei para serem salvas. E o apóstolo Paulo afirma que isso é um outro evangelho. Um evangelho falso, que desemboca em uma religiosidade. Em segundo lugar, outro perigo
além do primeiro perigo que nós já mencionamos, que é de substituir o evangelho da graça pelo evangelho das obras, um segundo perigo é o de substituir o evangelho da cruz pelo evangelho da prosperidade. O verso 8 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A Bíblia está fechada. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Está tudo aqui. Toda a revelação de Deus. E prolifera em nossos dias os pregadores da conveniência, os embaixadores do lucro em nome da fé, os pastores eletrônicos, esses aí que estão aí na televisão, os maus intencionados, os que tão somente falam em dinheiro, aqueles que você vai no culto e você escuta só falar em dinheiro. Mensagem que é bom nada, arrependimento que é bom nada, afastar-se dos pecados que é bom nada, renunciar-se a si mesmo que é bom nada. A ganância, ela se multiplica, não somente fora, no mundo, mas também dentro da igreja. Homens inescrupulosos que negociam princípios, valores, tentam perverter a palavra de Deus em benefício próprio, fazendo da igreja uma empresa. Do púlpito, um balcão de negócios e um balcão de troca. Vem que a bênção está aqui. Em relação ao evangelho, eles tratam como se fosse um produto negociado no templo, que se torna esse templo, na realidade, uma praça de negócios. Lembra-se quando Jesus expulsou os cambistas dali, da parte do templo? Eles estavam ali, fazendo do templo, da igreja, um balcão de negócios. E alguns que se dizem crentes nesses lugares são, na realidade, consumidores. Então, somente querem a bênção de Deus. Não querem compromisso. Não querem comprometer-se com o Senhor da causa. Podem até conhecer a palavra de Deus, mas não conhecem o Senhor da palavra. Esses pregadores, esses cristãos, eles desejam tão somente agradar as pessoas. Pregam para atrair as multidões. A oferta é riqueza. Riqueza na terra, mas não pregam um tesouro no céu. Pregam, distorcem as escrituras, manipulam os ouvintes, enganam as pessoas com pouco saber. E pasmem vocês, esses lugares estão cheios de pessoas que querem ouvir coisas boas. Fala o que eu quero escutar. Não fala sobre o meu pecado, não. Somente falam o que eu quero escutar. São pregadores que sonegam ao povo a mensagem da cruz. Esses, de fato, não são convertidos a Jesus Cristo. Se fossem, pregariam a mensagem do arrependimento, a mensagem da reconciliação, por meio do sangue de Cristo. E no verso 9 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Embora esses pregadores consigam a popularidade, eles estão desprovidos da verdade. Embora reúnam multidões para ouvi-los, não oferecem aos famintos o pão do céu. São pessoas que estão ali e que têm uma falsa sensação de segurança e saem da mesma forma que chegaram. Não são desafiados a melhorar como pessoa. O tema na igreja que nós estamos tratando agora, nesse ano, e tem sido os anos anteriores também, é como ser uma melhor pessoa em 2022. E para que as coisas melhorem, nós precisamos melhorar primeiro.
Para que as coisas aconteçam ao nosso redor, nós precisamos melhorar primeiro. Embora esses que já estão fartos da riqueza do povo e que exploram as pessoas, embora eles estejam acumulando tesouros na terra, eles são miseráveis, são pobres, de fato, na avaliação do céu. É por isso que o apóstolo Paulo apresenta a sua defesa diante da igreja. No versículo 10 ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em terceiro lugar, o perigo de pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo assim informa às igrejas: irmãos e irmãs, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi do Senhor Jesus Cristo por revelação. Se a pregação do falso evangelho, das obras e da prosperidade é uma negação do genuíno evangelho, do verdadeiro evangelho, a pregação do evangelho sem o poder do Espírito Santo é uma conspiração contra o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nele se manifesta a justiça de Deus. Nós não podemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo sem a virtude do Espírito Santo. De forma alguma. Pasmem vocês. O que está atuando nesses lugares é, na verdade, um espírito estranho. Nem tudo que é espiritual vem de Deus. Prestem atenção. Vigiem e orem. Eu gostaria de concluir com vocês informando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. O Evangelho é a essência de Deus, que proporciona remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. A salvação proporciona redenção, libertação aos cativos, aos escravos do pecado, e vida aos mortos. O Senhor Jesus tem propósitos para com a sua igreja. E o propósito da igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, é proclamar o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. O propósito da igreja, da verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é transformar vidas, é converter vidas, para que as pessoas não venham a sofrer a punição eterna. O cristão precisa viver o que crê. Precisa ser um vaso limpo antes de ser um canal de bênção. Precisa viver com Deus antes de falar em nome de Deus. O cristão precisa ser cheio do Espírito antes de ser usado pelo Espírito. O Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos arrepender todos os dias. Por isso nós precisamos nos converter todos os dias. E por isso nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno, ao Evangelho verdadeiro. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus tenha misericórdia de ti. Ore ao Senhor. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que prega Jesus. Uma igreja onde o assunto seja Jesus Cristo crucificado. O assunto seja Jesus Cristo ressurreto. Porque Jesus esteve em meio a nós. Jesus nos ensinou a viver. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas novas de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor derrame da sua graça abundante sobre a sua vida, a extensão da sua família, a sua família toda, o seu trabalho.
Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus nós oramos. Amém? Deus abençoe vocês. Se cuida.